Boa noite, salve, salve galera. 7 de agosto de 2013. Pô, mandar um salve especial pra toda essa galera que trabalha aqui na Santa Casa de Misericórdia, né, da Unimed. Salve, salve a todos. Né, Toco? É isso aí, forte abraço. E é isso aí, né, galera? Dando um rolezinho aí, há um tempo já assim, fazendo um videozinho, né, meu? Meu sobrinho tava aí passando as férias, eu aproveitei, levei ele pra dar um rolê. E ele... Pô, ele se amarrou, né, meu? E foi bem legal. Tava rolando o clima, né, meu? De tanta coisa que tem sido anunciada, né, meu? Puta que pariu, é muita coisa, né, meu? A gente começa a ser bombardeado todos os dias aí, esse monte de absurdo, né, meu? Que o governo anda aprontando aí, né? A nossa presidente, né? São coisas aí que, porra, tá difícil de engolir, né, meu? É difícil de tolerar. Então, às vezes você acaba perdendo um pouco da vontade de dar um rolê, de trocar uma ideia. Você quer mais focar mesmo nessa possível mudança que, pelo jeito... Opa! É difícil, né? Com tantas pessoas aí passando fome, cara, morrendo de sede, né, meu? E o governo aí tirando o que pode e o que não pode, né, cara? São exemplos aí que entristece, nem hoje, né? Hoje saiu a notícia lá na Folha, o cara comentando que aquilo que aconteceu ontem com aquela família lá em São Paulo, boa noite, foi na verdade uma possível represária, né? Colegas de trabalho da esposa, né? Que era policial militar também, segundo seu comandante do batalhão, ela havia denunciado colegas, né? Que roubavam caixa eletrônico. Então, quer dizer, você chega num momento onde você não tem o governo, né? Não tem confiança nenhuma mais do que se respeito à política. E também, cara, já não sabe mais em quem confiar, tá ligado? Porque se for verdade mesmo isso, somando-se com outros fatos, né? Pô, a gente fica na frente do computador e a gente recebe todo dia uma infinidade de coisas, né? Comentários ali que, porra... E quer dizer, vamos confiar em quem? Quer dizer, a sociedade está desarmada, né? E já falei isso e volto a dizer, não acho correto que as pessoas utilizem arma de fogo, isso eu não concordo mesmo. Mas aí, enfraquecer o orçamento das Forças Armadas, certo? O levantamento diz aí que de 2011 para cá já foram doados 300 e tantas toneladas de alimento. E o povo aqui no Brasil passando fome, cara. Tem noção disso, meu? Né? Tem noção? Hein? É isso que rola, cara. É isso que acontece, entendeu? Então, quer dizer, o povo tá na mão de quem, meu? Você entendeu? O que tá rolando? O que tá acontecendo? Quem somos nós nessa história toda? Certo? É triste, meu. Sabe? Você vê que tem pessoas... E o duro é que os caras usam, né, meu? A miséria como manobra política, né, meu? Porque, na verdade, eles poderiam consertar isso aí, mas aí... Pra que eles iam querer verba né? Pra que eles iam chorar as possíveis mudanças, né? Poderiam estar fazendo.
E assim caminha o pão e circo de cada dia, né, meu? E os palhaços somos nós. Sempre, né? Sempre, sempre. Boa noite, boa noite. Sempre sendo assim, né, cara? E é isso aí. Estamos nós aqui de novo. Na frente da Fafib, daqui a pouco o bicho vai estar pegando aqui, né, meu? Rola aula. É bem legal, viu, meu? Tô precisando voltar a estudar, viu, meu? Uma falta faz isso, viu? E aí, tiozão? É complicado, meu querido. Mas estamos nós aí nesse rolê, nessa sintonia, né, meu? E vamos refletir em relação a tudo isso, cara. Esse negócio de urna eletrônica também é um absurdo. Não existe isso, brother. Entendeu? Só quem venceu a eleição mesmo, só vai saber quem programou a máquina, cara. E o cara bota lá, pra cada 3 votos de fulano, você joga um pra oposição, no adversário. Boa noite. Você entendeu? Opa, pegou reserva? Não. Tem coisa que não dá pra entender, né, brother? A gente fica naquela, né? Boa noite. Salve, salve, Vitão! É isso aí, saquições! Salve, salve, né, meu? Você sempre quando apareceu nos saquições, né, meu? Eu tinha passei por lá, mas eu não estava, ele não tava rolando. Saudade, né, meu? Aliás, uma galera, né, meu? Primeira vez que eu fui lá pra fazer um videozinho no Red Verde, cara. Puta, mano. Inventei de tomar uma latinha de cerveja, cara. Eu não tomava, já fazia um tempão. Tipo, mais de um ano. Não, eu acho, né? Eu não sei o que aprontei, eu apaguei todos os vídeos sem mesmo ter assistido. Dá uma fé? Pensa, né? É isso aí que rolou. Estamos nós desse rolê e vamos torcer todo mundo aí. Dando uma dica também para esse pessoal que está indo pra rua protestar. Vamos refletir no seguinte, cara. Quer a solução imediata para o problema? Paralisação total. Converse com o seu patrão, você entendeu? Chegue num acordo aí, você entendeu? Mas a coisa tem que ser séria. Não adianta parar meia dúzia, tomar um prejuízo aí de um dia parado e o resto não fazer porra nenhuma, assim, entendeu? E não é por aí. Eu acho que tem que ter a união nesse momento, né? Tem que haver essa sintonia. Porque senão, meu, nem Deus ajuda, brother. Entendeu? Olha aí, ó, estamos de frente com a igreja, matriz. Adoro essa igreja, né? Não sou frequentador, sou somente batizado na igreja católica, né? Praticante, como diz o outro, frequentador é bar. Mas às vezes eu costumo, né, passar por aí e parar um pouquinho. Então, meu, você vai pra rua, o que acontece? Você vai lá pra lutar pelos seus direitos, né, meu? Você tá mandando bala de borracha, tá mandando spray de pimenta, tá mandando tiro de verdade, que nem aconteceu no Rio de Janeiro, entendeu? Ou algum oportunista também pode ter aproveitado. Teve um lance das pulseiras, né, meu, que os caras ficavam infiltrados, se baseando nas pulseiras escuras, né, pra saber quem era infiltrado. Ou seja, né, meu, são os próprios caras dos partidos, da polícia que estão fazendo essa merda toda em São Paulo, entendeu? Em vários outros lugares do Brasil. Entendeu? Então é aquela história, as pessoas lutam, e vem um medo de filha da puta e acaba com tudo.
Porque pra mim essas pessoas não deveriam estar usando esses uniformes, você entendeu, cara? Me baseando naquilo que eu vejo como realidade, né? Pra mim o mais próximo disso é o Canadá. Não, aí, ó, aí. Oh, meu Deus. Aí. Me desculpa, né, meu? Mas é isso. Estamos nós aí nesse rolê, é assim que a coisa funciona, cara. Eu não tenho nada contra, velho. Eu tô de um jeito que eu liguei o foda-se, mano. E tô desse jeito há muito tempo, foda-se. Não pegou em mim, tá limpo. Mas cansa, né? É isso aí, tirando esse rolezinho de lado, consegue só aparecer um brother aqui e pegar no canal, velho. Acho que não tá ali não, hein? Comentou que tinha feito inscrição no canal, né, meu? Não conseguia, né? Um salve pro mano. Salve, salve! Eu não vi o mano ali. Outra hora eu passo aí, vou pra mim que ela dá 2 às 10 que ele faz de trampo, aqui é bem legal, cara. Posto aí, o pessoal me conhece há um bom tempo, né? Aliás, há muito tempo. Já fiz alguns vídeos aí. Esses são os 2 lugares. Eu tô fazendo um videozinho aqui, eu tô fazendo lá no posto da Cooper Citrus, né, meu? São os lugares que eu costumo trocar uma ideia com o pessoal. Lá eu troco meu óleo deles, né, meu? O concessionário é massa, chega lá é rápido, mas tipo ali no posto, pegar abastece, já fazer as coisas, geralmente aconteceu de ser no domingo, né, velho? Domingo, trocar óleo, pra dar um rolê e tal. Aí tem que ser no posto mesmo. Mas eu gosto do atendimento lá da Honda, viu? Isso aí, vamos que vamos. É isso aí, galera. Vamos nós então nesse rolezinho aqui em Bebedouro, interior de São Paulo, né? Agradecendo a todos os inscritos, né? E aqueles que estão aí nos dando um pouquinho de atenção. Um rolezinho, né? Trocar um pouco de ideia, não tem nada comercial aqui, eu não ganho com nada, né? Não que eu esteja feliz, né? Poderia estar mais ainda, se ganhasse, mas não ganho. É mais pra trocar ideia mesmo e registrar algumas coisas, tipo aquela lá conversão que o cara fez com o Celta, claro, não tem na frente da moto. Porque as pessoas estão chegando aí e começam a ter um pouquinho mais de ideia do que tá rolando, né, meu? E é isso aí. E esse é o rolê. Tá? Boa noite, boa noite. Então ficar um pouco mais esperto, né, meu? Não pode vacilar. E qualquer descuido não tem 2 vezes, né, meu? Você tomar um tombo aí, dependendo do tombo que você tomar com a moto, é 5 aninhos, brother, pra você se recuperar. Entendeu? Então, se acontecesse uma parada, mano, porra, eu nem quero falar disso, eu vou falar de coisa boa. Mas vou compensar, né? Foi bem aqui a parada, assim isso. Essa galera que tá chegando, eu vou te falar a verdade, viu, brother? Eu mesmo, quando eu comecei, apesar que quando eu tirei carta, eu já era terrível, né, meu? Porque desde pequeno, sempre gostei de moto, né, meu?
Mas aí o negócio, eu tinha que pedir pros outros deixar andar, porque também os moleques, né, meu, tinha 17 anos, tinha moto, né? Mas em casa, até os 18, não, tinha um mobilete com 16 anos, mas... Entendeu? É um caso totalmente à parte, e a família de nenhum gostava, tá? Mas era aquela coisa da época, né? Na época, as leis de trânsito e também a consciência das pessoas eram outras, né? Eu não sei se era porque não tinha tamanho, assim, não abrangia tanto o raio de informação que nem hoje, né? Hoje você toma alguma coisa que causar um acidente, você vai... Na hora, o pessoal fica sabendo, joga na net e acabou. O Brasil inteiro, o mundo inteiro. Na época talvez a informação nem chegasse, mas acontecia, né? Acontecia, quer dizer, com certeza acontecia. Assim, as cartas não é de hoje que existe. Né? No meu caso era não ter carta, né, meu? Porque